Boa noite, gente, a paz. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui hoje, eu, minha irmã, a Regiane, o Dudu e a Jaque. Gostaria já de agradecer a todos. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho com vocês sobre devocional e como isso é importante para a nossa vida cristã e para o nosso crescimento, amém? Amém. Então a gente quer começar essa live com uma oração. Então eu gostaria que vocês que estão nos assistindo nesse momento, que vocês juntamente comigo, a gente entrasse em espírito de oração nesse momento, antes de ouvir essa palavra. Amém? Então, Senhor Deus, entramos em Sua presença em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela Tua bondade e fidelidade, pela Tua graça e pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos pela Tua palavra que se renova a cada manhã. Te agradecemos pelas revelações que o Senhor tem nos dado, Senhor, através da Sua palavra, através da Sua comunhão conosco. Que nessa noite o Senhor venha usar nossas vidas poderosamente para alcançar as pessoas que estão nos assistindo. Que as pessoas que estão nos assistindo venham entregar-se em devocional ao Senhor, em comunhão com o Senhor, em crescimento com o Senhor. Que chega, Pai, desses homens e mulheres, Senhor, que apenas um dia dedicam ao Senhor, mas que a gente dedique todos os dias nosso tempo ao Senhor, em conhecer, em prosseguir em conhecer ao Senhor, que é o alvo da nossa vida. Ajuda-nos, Espírito Santo, a ouvir essa palavra e não somente ouvir, mas colocá-la em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, abençoa cada pessoa. Tira todo o desânimo, Pai, tira toda a desatenção, em nome de Jesus. Faça cada um que está nos escutando se concentrar, porque a Tua palavra que é viva e eficaz para atuar e transformar a nossa vida. Amém. Amém. Bom, então, gente, hoje a gente quer falar um pouquinho sobre devocional. Como a própria palavra devocional diz, tem o significado de devoção, né? E se a gente for olhar na Bíblia, lá no começo, desde Gênesis, a Bíblia nos fala que Deus criou Adão, em seguida criou Eva, para ter comunhão com ele. E ele passeava pelo jardim. Até na Bíblia relata que quando eles pecaram, Jesus estava passeando pelo jardim e eles se esconderam, porque sabia que Jesus estava passeando por ali. Que Deus, estava passeando por ali. E o Jardim do Éden era um lugar realmente para se ter plena comunhão com Deus. Era um lugar onde eles não só desfrutavam de uma terra, não só desfrutavam de um alimento, mas principalmente desfrutavam da plena presença e comunhão com Deus. Então esse era o plano original de Deus, que ele tivesse comunhão. Ele fez o homem para ter relacionamento. Como o próprio pastor Fernando falou no domingo, Deus ele criou os animais, mas ele não estabelece relacionamento com os animais. Mas ele criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para estabelecer um relacionamento conosco. E um relacionamento de filho. E se a gente for ver, depois do pecado, de Adão, do pecado de Eva, essa comunhão, esse relacionamento foi destruído, foi quebrado. E aí, se a gente vê no decorrer da Bíblia, quando chega lá na época de Moisés, que Moisés era o mediador entre Deus e o povo, Moisés que falava com o povo, e aí, seguindo todo o Velho Testamento, a gente vê que o povo ele não tinha mais direto acesso à presença de Deus, como Adão tinha. Eles tinham que ter um sacerdote ou um sumo sacerdote que intercedesse por eles e que falasse a Deus por eles. E isso não era o plano original de Deus. E por isso mesmo, Deus enviou o seu único filho para morrer por nós, para justamente restabelecer essa comunhão. E é algo bem conhecido, o próprio significado da cruz. A cruz, ela tem um símbolo na horizontal e na vertical, que é justamente para que Deus quis restabelecer a comunhão dele com os humanos e dos humanos entre os humanos, entre nós e o nosso próximo.
Então, o principal motivo de Jesus ter morrido na cruz foi para restabelecer a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. E ainda muito superior ao Antigo Testamento, porque agora, através do sacrifício de Jesus, o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós temos o próprio Espírito de Deus dentro de nós. E Ele mesmo, antes de morrer na cruz, Ele nos deixou alguns ensinamentos em relação a isso. Né? Como tem uma passagem que está lá em Lucas 5,16. Em Lucas 5,16 diz o seguinte, é um trecho bem curto, mas diz: porém Jesus ia para lugares desertos e orava. E além de Lucas, tem também Marcos 1,35. Que diz o seguinte: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. E aí eu pergunto, né? Se o próprio Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, um homem sem pecado, saía e procurava ficar sozinho para orar, por que a gente não faz isso, né? E além disso, quando ele foi tentado no deserto, ele mesmo se separou e ele mesmo foi se consagrar a Deus e ficou 40 dias no deserto em consagração a Deus. E isso, Jesus, ele demonstrou não só em palavras, mas em atitudes, aquilo que a gente precisa fazer. Nós, como discípulos de Cristo, temos que segui-lo em suas palavras e em suas atitudes. Lá em Mateus 6,6 ele fala assim: é assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um lugar tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Em outras versões, Jesus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao seu pai, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Isso daqui, gente, não é um conselho, é um mandamento. E se a gente for parar para pensar e fazer uma análise friamente de todas as pessoas que eu conheço, que você conhece, que permaneceram firmes na presença de Deus, que não se desviaram e que tiveram um bom crescimento em Deus, que você realmente vê Deus na vida da pessoa, que você vê um compromisso na vida da pessoa com Deus, eu tenho a certeza absoluta que o diferencial é que essa pessoa tem o a sós com Deus. É muito bom a gente estar no culto, é muito bom receber uma palavra de alguém, ouvir uma pregação, é maravilhoso. Mas não existe nada melhor do que a gente ouvir o próprio Deus falando conosco e não precisar de outra pessoa para isso. Existe uma diferença muito grande quando alguém chega para você e fala assim: olha, fulano de tal disse que você precisa fazer isso. Agora, quando essa pessoa chega em você e fala: olha, você precisa fazer isso, é diferente. Lógico que é uma bênção, a gente tem que estar em comunhão, tem que ouvir pregações, ler bons livros, ter conhecimento, mas não existe outra forma de crescer espiritualmente e de principalmente ser perseverante, constante na fé cristã, sem ter o nosso devocional, sem ter um tempo dedicado em devoção a Deus todos os dias. Trazer para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, um tempo de comunhão com Deus. A gente passa tanto tempo com outras coisas, com trabalho, com família, com televisão, tantas outras coisas que têm ocupado nosso tempo, e a gente tem se esquecido do principal
principal, que foi o único motivo, além da salvação, de Jesus ter morrido na cruz, que foi restabelecer a nossa comunhão com Deus. E quando a gente não tem uma vida de um devocional, quando a gente não tem uma vida dedicada, um tempo a sós com Deus, a gente está desperdiçando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque o motivo dele ter vindo foi para restabelecer essa comunhão. E se ele morreu para restabelecer essa comunhão e a gente não tem desfrutado dessa comunhão, a gente está desperdiçando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Tem desperdiçado a graça que ele conquistou pra gente, né? Tem desperdiçado o próprio Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que a Bíblia diz que é o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, que habita em nós. Tem desperdiçado tudo isso. Certa vez eu escutei que depois que a gente nasce de novo, a gente aceita Jesus, o Espírito Santo vem morar em nosso coração e vem fazer habitação em nós, a gente muitas vezes pode não sentir no emocional uma vontade imediata de nos entregar a comunhão, a meditação da palavra, a oração em línguas, coisas que a gente sabe, tá careca de saber que é o café com leite da vida cristã, né? É o principal, é a essência. E só que a gente não sente essa vontade porque, infelizmente, a nossa carne ela tá mais forte do que o nosso espírito. E basta a gente querer o que a Bíblia diz, matar a nossa carne para fazer o nosso espírito ser vencedor. E em uma ministração eu escutei que dentro de nós já tem, através do Espírito Santo, esse potencial de querer se dedicar a Deus, de ter comunhão a Deus, de estar junto com o Senhor. Porque Ele nos fez assim. Tem um vazio dentro de nós que só Jesus preenche. Só que basta a gente ativar esse potencial. Esse potencial não vem de um dia para a noite, não vem à medida que a gente está o dia inteiro no celular, ou assistindo série, fazendo coisas que não são necessariamente pecado, mas são coisas que não acrescentam em nada em nossa vida. São coisas que deixam a gente morno, como a igreja de Laodiceia, você está morno, você não está no primeiro amor. Mas esse potencial habita em nós. Só que basta a gente fazer esse potencial crescer, ele multiplicar, criar uma vontade. Quantas vezes eu escutei o pastor Fernando falando, vem para a igreja sem vontade, vai orar sem vontade. E já escutei também, muitas vezes passou na minha cabeça, assim, mas eu vou orar sem vontade, mas vai ser, um exemplo, falsidade com Deus. Não vai ser falsidade com Deus, vai ser que você está lutando e está vencendo contra a sua carne, contra a sua vontade carnal e fazendo prevalecer a vontade do Espírito Santo que habita em você. Essa é a grande diferença. Então você que já tem Jesus, já tem o Espírito Santo, você tem potencial de ter uma vida cristã completa. Assim, de desfrutar da mesa do Senhor, de viver o melhor do Senhor. Basta você dar os passos e querer e lutar contra você mesmo, que às vezes nosso inimigo é a gente mesmo. Para conseguir vencer e ter esse devocional, ter essa comunhão com o Senhor. Porque o Senhor, a própria palavra diz, Ele tem um banquete para nos dar, Ele tem o melhor para nos dar. E basta a gente alcançar, ir até lá e pegar. Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, todas as promessas estão à nossa disposição, o Espírito Santo habita em nós, todos os dias a graça se renova. Eu só vejo o benefício que Jesus fez, só que Jesus quer também um passo da gente mostrar que a gente quer Ele, que a gente quer a presença dEle, que a gente quer dar valor no relacionamento que Ele conquistou também, porque o que Ele pagou na cruz foi um alto preço. Ele não precisava fazer isso e Ele não merecia fazer isso. Um homem que nunca pecou, que foi perfeito em todo pensamento, em toda atitude, não merecia passar por isso. Mas Ele passou por amor de nós. E basta a gente dar valor a todo esse sacrifício. Mas com um coração muito grato por tudo que Ele fez, por tudo que Ele conquistou e porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Podemos nos achegar diante de Deus porque temos Jesus como nosso sumo sacerdote, que conhece todas as nossas fraquezas, que conhece todos os nossos problemas e Ele se compadece de nós, é o que a Bíblia diz, porque Ele já passou por aqui, Ele já foi carne, Ele sabe tudo que a gente pensa e tudo que
a gente sofre. Muitas pessoas pensam, Deus não vai se importar com o meu problema, Deus não vai se importar comigo, Deus é muito grande para isso, mas Deus se importa, Deus vê, Deus enxerga, porque Ele passou, Ele viveu e Ele sabe de todas as coisas. E o que Jesus pede para você é uma moeda chamada tempo. Tempo com Ele, tempo para conhecer Ele e se fazer conhecido. Porque a gente passa a se conhecer quando conhece o nosso Criador. E aí é só milagre na nossa vida, amém? É verdade. E existem questões da nossa vida que é muito individual. Existem decisões e situações muito individual que um pastor, que um líder talvez não vai conseguir te ajudar. E que só você, lá no seu secreto, lá dentro do seu quarto, em comunhão com Deus, vai conseguir a resposta. A verdade, gente, se a gente tiver uma vida de comunhão diária com Deus, pode vir qualquer situação, pode vir qualquer problema, a gente vai estar preparado. E a gente vai ter a sabedoria que vem do alto, porque o nosso socorro vem do Senhor. Amém? Lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 38 ao 42, eu vou ler com vocês, já é um texto bem conhecido, fala assim: Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa, deixando bem à vontade. Era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e ouviu atenta tudo o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela os interrompeu. Mestre, o Senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu: minha querida Marta, você está fazendo tempestade em um copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa, e Maria a escolheu. É o prato principal, não vou tirar isso dela. É engraçado nesse texto porque Marta chega achando que Jesus ia dar razão para ela, né? Falou assim: Senhor, eu estou fazendo aqui tudo sozinha e essa menina aí está sentada sem fazer nada. Ela achou que Jesus ia dar uma bronca em Maria. Mas não. Maria escolheu a boa parte, como diz aqui, o prato principal. Jesus estava na casa de Marta e ela não percebeu. Jesus, o Messias, estava na casa dela e ela estava preocupada com a comida, com a louça. E a gente faz o mesmo hoje. O Espírito Santo está dentro de nós e a gente fica preocupado em assistir a última série que saiu da nova temporada. A gente fica preocupado em assistir o último filme que foi lançado que está todo mundo falando. A gente fica preocupada e não, eu tenho que gravar um vídeo para colocar no Instagram. Sendo que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, o próprio Deus, o próprio Jesus, a Trindade habitando dentro de nós. E aí a gente perde a boa parte. Quando a gente passa um dia, 2 dias, 3 dias, sem ao menos orar a Deus, sem ao menos, adorar, agradecer a Deus, a gente perde a boa parte. A Bíblia fala, em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Existe um banquete na presença de Deus. Existe um banquete de bênçãos espirituais que só experimenta aquele que tem comunhão diária com Deus. Não existe fórmula mágica, não existe uma oração forte. A vida cristã precisa ser baseada numa vida de comunhão, numa vida de devocional com Deus todos os dias. Até porque, como não ser influenciado por um mundo que quer a todo tempo nos influenciar de acordo com os pensamentos deles? É estando muito convicto da nossa fé, estando muito bem alicerçado na palavra, estando muito bem, tendo muita certeza de tudo que a palavra diz, de tudo que Jesus é. Por quê? Quando a gente não se dedica ao Senhor, quando a gente faz apenas rituais religiosos, que é só vou vir na igreja de domingo, mas meu corpo está na igreja, mas minha mente está lá fora, está em algum outro lugar,
não está 100% prestando atenção na palavra ou adorando ao Senhor, a gente não consegue conter as influências do mundo, porque somos seres influenciados, todo mundo sabe. Só que quando esses princípios não estão enraizados, quando nossa palavra não está enraizada, a gente acaba fazendo sim coisas que o mundo faz, coisas que os outros fazem. E ao invés de sermos luz, acabamos sendo trevas. E muitas vezes por conta disso, acabamos envergonhando o Evangelho de Jesus por coisas que acabamos fazendo. Que às vezes por impulso, pode ser. Às vezes para agradar uma amiga ou amigo, pode ser, não sei. Mas a moral da história é, quando estamos cheios do Espírito Santo, quando dedicamos momentos com o Senhor, isso se torna tão supérfluo, porque a nossa motivação passa a ser tão agradar ao Senhor, assim, estar com a família, agradar ao Senhor em primeiro lugar, que isso acaba passando despercebido. A gente acaba falando, mas eu não preciso agradar ninguém, eu preciso agradar Jesus, porque tudo que Jesus fez. Então, meu irmão, minha irmã, qual o nosso conselho, né? Claro que a gente está falando devocional todo o tempo aqui. Se dedique ao Senhor para que você não seja influenciado pelo mundo e para que você não envergonhe o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele não merece. O que Ele fez foi lindo, foi perfeito, foi maravilhoso. E o nome dele não merece ser envergonhado por atitudes nossas. É verdade. E assim, gente, o segredo é, se a gente não quer ser inconstante no Evangelho, se a gente não quiser ficar paralisado e se a gente não quiser se desviar e sim perseverar até o fim, é apenas tendo comunhão diária com Deus. Não é só vindo nos cultos, não é só vindo na célula, mas é estabelecendo uma comunhão diária entre você e Deus. É assim que cresce, é assim que não nos tornamos inconstantes, é assim que não vamos nos desviar. Lá na história de Davi, a Bíblia fala que Davi, quando ele viu Golias, que todo mundo estava com medo, né, de guerrear contra Golias, ele falou assim, não, eu vou. Aí o irmão dele falou assim, o que você está falando, menino? Você vai nada, você é um pastor de ovelhas. Aí lá em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 34, a Bíblia fala assim, Davi retrucou o irmão dele e disse, sou pastor e cuido das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso ataca um cordeiro do rebanho, eu saía atrás, matava e resgatava o cordeiro. Se o animal quisesse me atacar, eu o agarrava, torcia seu pescoço e o matava. Leão ou urso, qualquer um deles eu matava. Por isso, farei a mesma coisa com esse filisteu incircunciso, que está afrontando o exército do Deus vivo. O Eterno que me livrou das garras do leão e das garras do urso, também me livrará das mãos dos filisteus. Ou seja, Davi, muito antes de guerrear contra Golias, ele já tinha matado um urso e um leão lá no secreto, sem ninguém ver. E aí isso nos ensina que se a gente quer exercer algum ministério, ou se a gente quer cumprir algum plano, um chamado, um propósito, se a gente tem um sonho, uma missão, não adianta você querer chegar e já fazendo as coisas. Não é assim. Existe um preparo, existe um processo que precisa ser no secreto, ser na sua intimidade com Deus. Sem o secreto, talvez você até consiga conquistar, mas essa bênção pode se tornar uma maldição, porque você ainda não está preparado. E se a gente tiver esse crescimento, essa constância em Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. Não foi Davi que foi atrás do profeta Samuel, foi Samuel que foi até Davi para ungí-lo como rei. Enquanto ele estava lá, sendo pastor de ovelhas, matando os leões e o urso sem ninguém ver. Ele estava lá no secreto. E foi lá que ele fez muito dos seus salmos, foi lá que ele fez muito dos seus louvores. E era entre ele e Deus. Ninguém estava vendo. E é isso, hoje no mundo que a gente vive de muita exposição, de tudo a gente está postando, tudo a gente quer mostrar, a gente precisa ir na contramão
e no seu secreto compartilhar com Deus, ter intimidade com Deus e seguir a vida cristã para ter um bom crescimento. E aí você pode me perguntar assim, tá, mas como que eu faço para ter esse devocional? Eu posso sugerir algumas coisas, como o pastor Fernando já fala há anos, mas vamos recapitular mais uma vez. Comece adorando a Deus. Entra no seu quarto, pode colocar um louvor, comece adorando a Deus. Fala, Senhor, obrigado pela minha salvação, obrigado pelo que o Senhor é. E comece adorando a Deus, para você começar a discernir a presença dele naquele lugar. E aí, quando você entra na presença, na verdade não é nem o termo entrar, porque Deus ele sempre está conosco. A gente não entra na presença, ele está aqui. Se você está aí na sua casa, ele está aí. Você vai começar a discernir a presença dele. E aí, é pela fé, gente. Não é por um sentimento. Você não vai sentir um arrepio para começar a adorar. Não, você começa a adorar pela fé. Por aquilo que você sabe que ele é. E aí a fé pode sim influenciar os teus sentimentos. E através da fé, sim, você pode sentir a presença de Deus. Depois de ter adorado Deus, pega a sua Bíblia, começa a ler. Comece pelo Novo Testamento, começa a ler os Evangelhos. Depois de você ter lido um pouco da Bíblia, ora em cima daquilo que você leu. Se você leu, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que, enfim, ora e fala, Senhor, que meu coração seja humilde. E ora baseado naquilo que você leu. E aí, depois de orar, baseado naquilo que você leu, se você já é batizado no Espírito Santo, ora em línguas. E enquanto você vai orando em línguas, medita sobre aquilo que você leu. Começa a pensar naquilo que você leu. Mas o que será que Jesus quis dizer quando ele diz isso? E o Espírito Santo vai começar a ativar a revelação no seu coração daquela palavra que você leu. E aí você pode orar pelas pessoas, você pode interceder pela igreja, e aí uma coisa vai levando a outra, gente. E é simples, você não precisa chegar, soberano Senhor, não, é simples. É uma relação entre um pai e um filho. Quando você vai falar com o seu pai, você não precisa de formalidade. Assim, quando a gente vai falar com Deus, não precisa de formalidade. A gente só precisa abrir a boca, falar e também deixar ele falar, abrir o nosso coração aberto. Em João, para finalizar, gente, em João, no capítulo 6, deixa eu abrir aqui, no versículo 53, fala assim: só depois que comerem e beberem carne e sangue, a carne e o sangue do Filho do Homem, vocês terão vida interior. Quem tiver um desejo sincero por essa comida e bebida, obterá a vida eterna e estará pronta para o dia final. Minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Ao comer minha carne e beber meu sangue, vocês vão estar em mim e eu em vocês. O que Jesus está falando aqui não é que existe um pão específico e um cálice específico, não. O que Jesus, em outras versões, fala, né? Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Tem relação à ceia, porém, o comer e beber do sangue é... Como a gente se alimenta todos os dias de comida, arroz e feijão para sobreviver, nós precisamos se alimentar da palavra de Deus e da presença de Deus para sobreviver espiritualmente. É uma questão de sobrevivência. Porque se a gente para de comer, a gente morre de fome. A gente literalmente morre. E se a gente para de ter comunhão, para de se alimentar da palavra, a gente morre espiritualmente. E por isso muitas pessoas acabam se desviando. Porque vinha na igreja todos os domingos, vinha na célula todos os sábados, mas durante a semana não tinha vida com Deus. E é por isso que muitas vezes a gente chega no culto no domingo ou na célula no sábado
E é indiferente, por quê? Porque você não acendeu a lenha durante a semana. Você não se aqueceu durante a semana. E aí quando chega no domingo e no sábado, a gente está tão cheio das coisas do mundo que nem a presença de Deus a gente consegue discernir. Então a gente precisa também se preparar durante a semana para receber algo que vem de Deus no domingo ou no sábado ou em qualquer culto que seja. Amém? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, que o Espírito Santo revele o coração de vocês e ao meu também. Ser constante no devocional não é fácil. A gente falando parece ser muito fácil, mas não é. É um hábito que precisa ser criado dentro de nós. E vai ter dias que você não vai querer. Vai ter dias que talvez você precise até acordar um pouco mais cedo na sua rotina. Mas é muito gratificante, é muito recompensador. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar. Então, Pai amado e querido, te agradecemos por esse momento em que passamos na Tua presença, em que ouvimos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a não somente ouvir, mas praticar. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, Espírito Santo, em nossa caminhada cristã. Ajuda-nos a todos os dias dedicarmos tempo em comunhão com o Senhor, a nos alimentar como foi ministrado nessa noite, Pai, nos alimentar da Tua presença, da Tua palavra, da Tua intimidade, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos fortes, Senhor, nessa geração, e ajuda-nos, Espírito Santo, perdoando nossos pecados, nossos erros, nossas ausências, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada lar, que o Senhor abençoe cada pessoa, que o Senhor derrame da Tua paz, da Tua provisão, das Tuas bênçãos sobre cada pessoa que tem nos ouvido. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Amém, gente. Tchau, até domingo.